Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Eu espero que bem, tá? I'm fine. Eu estou bem. Na aula de hoje, nós vamos aí falar um pouquinho sobre os horários. Nós já vimos aí como nós podemos nos referir às partes do dia. Manhã, tarde, noite, morning, afternoon, evening ou night. E aí a gente aprendeu como a gente pode cumprimentar o outro quando for bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Good morning, good afternoon, good evening ou good night. Mas aí nós agora nós vamos nos referir ao horário, né? Aí nós temos vários horários, nós temos uma hora em ponto, 12 horas, meio-dia, 3 horas, 8 horas. Como é que a gente vai se referir a esses tipos de horário, né? A esses horários em inglês? E aí, primeiramente, para a gente falar o horário para outra pessoa, essa outra pessoa ela precisa nos dizer, né? Precisa nos perguntar, aliás, que horas são, né? Ou qual é o horário? Você tem horário, por favor? Então aí a primeira pergunta, né, para você fazer, né, responder dessa forma vai ser: What time is it? E aí eu vou pedir que você repita comigo. What time is it? Qual é o horário? Que horas são? Tá? E aí quando a gente for responder o horário, nós aí vamos nos recordar, né? Nós vamos lembrar de quais são os números em inglês, tá? Porque aí o horário que nós vamos utilizar, né, os números que a gente utiliza no relógio é o mesmo número que a gente utiliza para fazer contas, ok? Aqueles números que a gente já aprendeu em inglês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, passando um pouquinho do 10, nós temos o 11 e o 12, que vai ser 11 and 12, tá? 11, 12, tá? E aí, como é que a gente vai responder What time is it? Né? Que horas são, né, agora? What time is it now? Qual é o horário de agora? Agora são 7 horas. Então, eu vou responder It is, né, ou it's 7 o'clock. Sempre que eu for me referir ao horário em inglês, né, após o número que eu falar em inglês, eu vou ter que colocar o o'clock. Vamos observar aqui alguns exemplos. Eu coloquei 3, né? São 5 horas. Então vai ser it's, tá? Pode ser it is ou pode ser it's, tá? Normalmente a gente utiliza it's. Então observem. It's 5 o'clock. São 5 horas. It's 5 o'clock. Ou nós temos aqui It's 8 o'clock, né? São 8 horas. It's 8 o'clock, tá? Quando eu coloco esse o'clock aqui, ele quer falar, tá? Quer dizer que são 8 horas em ponto, tá? Esse O aqui, ó, acompanhado desse tracinho aqui em cima, tá? Ele vai indicar que o meu horário ele está em ponto, tá? It's 11 o'clock, tá? Então, são 11 horas. Então, aqui, ó, it's 11 o'clock. E aí, repetindo aquilo que eu já falei para vocês, que quando eu tenho esse O, tá? Observem, é porque o meu horário ele está em ponto. Então, são 12 horas em ponto. São 5 horas em ponto. São 8 horas em ponto. Então, eu vou dizer It's 8 o'clock. It's 5 o'clock. It's 11 o'clock. Tá? Então, esse é a minha estrutura de falar e de responder sobre os horários. Na página 20, nós temos aí alguns desenhos que nós vamos analisar daqui a pouquinho, né, no nosso encontro online, no nosso encontro ao vivo. Tem aqui, né, algumas falas, algumas pessoas que estão aí falando, né, de horário. Aí você pode me perguntar, mas se for 8 da manhã, como é que eu digo? E se for 8 da noite? É a mesma coisa,
tá? E aí isso vai de acordo com a parte do dia que está acontecendo, tá? Se é de manhã, então vai 8 da manhã. Se for à noite, então é 8 da noite, tá? Então aí no desenho que a gente for ter na nossa atividade, né, vai estar lá indicando se é manhã ou noite, para você ter noção de qual é a parte do dia que está se referindo, ok? Vai ser a mesma coisa, o mesmo horário para qualquer turno, manhã, tarde ou noite, ok? Vai ser o mesmo número. E aí, vocês podem observar que no primeiro quadrinho, a mãezinha, né, ela chega para acordar as suas filhas para ir à escola. Mas aí a menina pergunta, what time is it? Que horas são? Né? Elas ali, sonolentas, acordando. Que horas são? What time is it? E aí ela responde, it's 8 o'clock, né? Hurry up, levantem-se. It's 8 o'clock, eu coloquei aqui, ó. It's 8 o'clock, são 8 horas em ponto, ou apenas são 8 horas, tá? E aqui, ó, no último quadrinho, nos dois últimos quadrinhos, a mãe pergunta, Thomas, close, bedtime, hora de ir, ó, pra cama, hora de ir, ó, dormir. E aí ele pergunta, what time is it? Que horas são? E aí ela diz, it's 10 o'clock. Ela aponta para um relógio e diz, it's 10 o'clock. Observem que o número ele não mudou, tá? Mudou porque aí eu tô falando de 8 horas e eu tô falando de 10 horas. Mas aí a minha estrutura, ela vai ser a mesma, tá? It's 10 o'clock, são 10 horas. Se é hora de ir pra cama, então é à noite. Já tá na hora de dormir, então é porque eu sei que vai ser à noite. It's 10 o'clock, ok? Vocês podem observar também, tá? Na página 21, ok? Vai ter aí vários quadrinhos, né? Com os números, ok? E com a forma como se escreve. Eu tenho it's 5 o'clock. E aí eu tenho um reloginho aqui do lado, né? 5 horas. Eu tenho it's 6 o'clock. Eu tenho aqui do ladinho, ó, 6 horas, tá? É só vocês observarem a página 21. Daqui a pouquinho, no nosso encontro online, né, no nosso encontro ao vivo lá no Zoom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Nós temos aí algumas diferenças, né, alguns relógios, vocês já podem ter notado, né, a diferença, que nós temos aí o relógio de ponteiro, ou nós temos o relógio digital, que são aqueles que aparecem só os números, né? E aí vocês podem observar isso também na página 22, ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar também a atividade dessa página 22, tá? E aí vocês podem observar que nós temos aí relógio de ponteiro, nós temos o relógio digital, mas ele vai funcionar da mesma forma, tá? Mas aí o relógio de ponteiro, né? Nós temos o ponteiro menor, que vai indicar as horas. Nós temos o ponteiro maior, que vai indicar os minutos, tá? E nós temos aí um ponteiro que ele tá girando aí, ó, o tempo todo. E aí esse ponteiro que fica girando, eles são os segundos, tá? Então aí de uma forma bem rápida eu vou ensinar para vocês agora como olhar, né, o horário nesse relógio de ponteiro. Então quando o meu relógio de ponteiro menor estiver apontando para um número, por exemplo, o número 1, então eu sei que é 1 hora, tá? Como é que eu sei que é 1 hora em ponto? Porque o ponteiro maior, ele vai estar apontando para o 12, tá? Então, o meu 12, o número 12, o número maior de cima do relógio, tá? Podem observar aí, no relógio, né, da imagem do livro de vocês, o número 12, ele vai corresponder a 0 minutos, tá? Então, quando eu tenho o ponteiro pequeno apontando para 1 e o ponteiro maior apontando para o 12, então eu tenho 1 hora em ponto. Como é que eu sei quantos minutos? Cada um desses números, tá? Quando o ponteiro maior estiver indicando, vai ser de 5 em 5 minutos. Então, eu tenho o número 1, ele indica 5 minutos. O número 2 indica 10. O número 3 indica 15, tá? Se vocês observarem em casa, do ladinho desses números vai ter os tracinhos também. E aí vai ser a unidade, tá? Mas aí, quando eu tenho o número 1, o ponteiro pequeno apontando para o número 2 e o maior apontando para 1, eu tenho 2 horas e 5 minutos,
tá? E aí nas próximas aulas, mais à frente, até o final do ano, a gente vai aprender como pronunciar 2 horas e 5 minutos em inglês, tá? É diferente, é uma outra forma. Mas aí, por enquanto, vocês vão ficar com esse daqui, tá? Com o horário que está em ponto, tá? Eu ensinei para vocês como olhar o horário em português e agora ensinei para vocês como falar ele em inglês, tá? Quando estiver em ponto, tá? Então, para casa, tá? Vocês têm aí uma atividade do livro didático, que é da página 22 e o da página 25, ok? E o da página 25. No nosso encontro ao vivo, daqui a pouquinho no Zoom, tá? Eu vou mandar o link no grupo para vocês. Nós vamos aí fazer a leitura, né, desses relógios, né, da página 20 e da página 21. E vamos realizar essa atividade aqui utilizando o positivo on, tá? A página 23, ok? Nós vamos realizar online, ok? Então, espero vocês daqui a pouquinho no nosso encontro ao vivo lá no Zoom, tá? Um cheiro, bye bye!